Olá, tudo bem? Hoje a gente celebra dia 14 de janeiro, o segundo domingo do tempo comum. A gente já está começando o ciclo litúrgico que possibilita a gente fazer uma caminhada junto com a comunidade primitiva, de olhar para a pessoa de Jesus primeiramente, para entender o que ele faz e qual o caminho que ele está propondo. Isso é muito interessante por vários motivos. Primeiro, porque pontua o caminho. É como se a gente estivesse dirigindo numa estrada longa e a gente precisasse de sinalização para poder caminhar e para poder andar com segurança. Porque como é uma estrada que a gente não conhece, a gente precisa desse elemento para poder pontuar o passo a passo para a gente chegar no objetivo querido. Mas eu acho mais interessante também é que essa pontuação que se faz durante a liturgia chamada do ciclo comum, do tempo comum, é que a gente vai tendo oportunidade para entrar nos cômodos da casa. A CNBB tem uma designação que ela diz assim, que a palavra é como se fosse uma casa, a casa da palavra. E quando você entra numa casa, você começa a ser apresentado à casa. Provavelmente quando você chega, você fica na sala, que é o ambiente mais comum, ou talvez na cozinha, ou lá no rancho, na edícula que você tem ali no final. Dependendo do grau de intimidade, você entra ao banheiro, você passa pelo quarto, conversar com alguém, você mexe na cozinha. Dependendo do grau de intimidade, você vai tendo uma forma de estar naquela casa. E essa imagem é uma imagem muito legal porque também nos dá a capacidade da gente se perguntar qual é o grau de intimidade que eu tenho, que você tem com esta palavra, que é uma casa, e que possibilita a gente de entrar nesta casa, saber quem é o morador que mora lá, o que ele faz, como ele faz, de que jeito ele faz, por que ele faz, qual é o propósito do seu fazer, para poder decidir se você quer ficar próximo dele ou não. Isso se diferencia de um outro processo de educação na fé, que é um processo de imposição, que é o que a gente viveu na cristandade e que se alastrou até nossos dias. E em muitos lugares isso ainda é muito forte, onde você tem que entrar no caminho com Jesus, porque você tem que entrar no caminho com Jesus. E não tem outra saída. Você não precisa conhecer nada, você não precisa saber nada, você não precisa aprender nada, você não precisa acreditar em nada, você tem que estar no caminho com Jesus. É claro, isso tem um problema, porque muita gente entra por medo, por insegurança, por comodidade social, por um certo acomodar-se nas histórias e nas tradições, mas não quer dizer que ela esteja nem entrando na casa, nem conhecendo o dono da casa e nem sabendo onde é que o dono da casa vai nos levar. Nessa perspectiva, o tempo comum que a gente está iniciando, nós estamos no segundo domingo do tempo comum, a gente tem uma possibilidade muito interessante da gente também perceber que não é uma coisa só nossa, foi deles também. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos, os próprios seguidores também fizeram este caminho. Eles não entraram de uma forma compulsória no caminho. Eles foram sendo chamados, foram percebendo, foram entendendo e foram dando as respostas que conseguiram dar. Alguns permanecendo até o final, outros desistindo no meio do caminho, outros cometendo erros e falhas que fizeram com que eles se distanciassem do caminho. Alguns foram, se separaram, voltaram, pediram desculpas e reaprenderam, porque esse é de fato o ciclo da vida. Tudo que diz respeito à vida humana passa por esse caminho, passa por essa possibilidade de descoberta, de entendimento, de percepção e de realização da própria vida. Se você tiver aí interesse em acompanhar a liturgia de hoje, pega aí a sua liturgia diária
ou a sua Bíblia, nós vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículos do 35 ao 42. João 1, 35, 42. Esse texto é muito interessante, porque ele vai falar justamente sobre a ação de João que aponta ao Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, quando ele mostra para as pessoas, eis o Cordeiro de Deus, como se dissesse, eu não estou entendendo direito, eu não sei direito, mas a minha intuição, a minha percepção, a maneira como eu entendo as coisas, me dizem que este é, de fato, aquele que vai realizar a vontade de Deus, a ponto de ser considerado, de ser nomeado, de ser chamado o Filho de Deus. Mas ele vai também desdobrando, porque quando João faz esse apontamento, ele está também despertando nas pessoas uma curiosidade. No caso ali, João estava com 2 de seus discípulos, e quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, os 2 ouviram e começaram a seguir Jesus, porque eles eram seguidores de João, e João aponta para um caminho, para uma verdade, para um sinal, e este sinal desperta da parte dos discípulos um interesse tão grande que eles vão começar a seguir Jesus, vão se tornar, portanto, discípulos de Jesus. Só que não é simplesmente isso, né? Eu decido que eu vou e está tudo decidido e está tudo bem. Tem um processo de aprendizado, de entendimento, de fortalecimento da fé, porque quantos que já entraram no caminho, quantos que já disseram eu vou atrás dele para saber quem é ele, mas era algo tão superficial que fez com que essas pessoas, na primeira oportunidade, desistissem, se perdessem, se afastassem, deixassem de fazer o processo de aproximação da pessoa de Jesus. E aí Jesus vai dizer, o que vocês estão buscando, né? Por que vocês estão me seguindo? O que estão procurando? Que é uma pergunta-chave. E é uma pergunta que vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar. Se essa pergunta fosse feita a mim, a você, qual seria a nossa resposta? O que é que estamos procurando? Porque se a gente não tem clareza do que está procurando, qualquer coisa encontrada pelo caminho passa a ser motivo para tirar a nossa atenção ou tirar a nossa motivação de ir adiante. E é o que eu vejo muita gente fazendo. Muita gente não sabe o que está buscando e aí confunde o seguimento a Jesus com determinados líderes, com determinados cantores, confundem o seguimento a Jesus com desenvolvimento financeiro. Depois que eu comecei, minha vida mudou. E aí é sempre complicado, porque é sempre algo que vai ter data e dia e hora para acabar. Porque não é esse o objetivo da busca. O objetivo da busca não é você enriquecer. Porque se for você enriquecer, talvez não seja atrás de Jesus que você deva ir. Eu entendo que você possa enriquecer durante o caminho, porque se você for uma pessoa que se esforça, que trabalha, que é honesto, que é justo, que é correto, que tenta viver a vida com toda a verdade que traz no coração, por que não ficar rico? Claro, não tem nada demais em ficar rico, mas o objetivo do segmento não pode ser ficar rico. É muito pobre, é muito pouco, é muito sintomático imaginar que alguém consiga ou queira simplesmente entrar num caminho de seguimento a Jesus, de conhecê-lo, de se aproximar dele, de entender, de saber qual é a proposta do seu reino para poder enriquecer. E aí você entende por que muitos discursos religiosos não levam à pessoa de Jesus, levam a esses, vamos chamar assim, a esses degraus, ou levam a esses sinais que são apenas referência do caminho. Eu não entrei neste caminho para enriquecer. Posso ter enriquecido ou posso me tornar mais rico, mas não porque eu entrei para isso.
Eu entrei porque eu quero conhecer Jesus. E a pergunta, o que vocês estão procurando, é fundamental para que a gente saiba por que é que eu pus o pé nesse caminho. E aí eles vão dizer, onde moras? Aí eu volto lá no começo da fala. Onde moras? É a casa dele que nós vamos entrar. Ainda que seja uma pergunta de retórica, porque nós sabemos que nesse momento nem Jesus, nem aquele grupo que está mais próximo dele vai ter uma residência fixa ou uma casa definitiva, mas a pergunta é chave, porque quando você sabe onde aquela pessoa mora, você pode se aproximar dela sempre que necessário. Então, o que vocês estão procurando? E a resposta é, onde moras? Porque eu quero, na verdade, não andar atrás de ti em troca de alguma coisa que eu vou encontrar no meio do caminho. Eu quero andar contigo porque o caminho é a vida e eu quero chegar lá, naquele objetivo, naquele propósito que, no caso, Jesus propõe e que eu entendo que é um propósito para toda a minha vida, para toda a minha existência, para tudo aquilo que eu creio e quero. Nesse sentido, eu e vocês às vezes nos desviamos ou nos perdemos, não porque o caminho é difícil, é exigente, é complicado, é cruel, é porque a gente não sabe o que a gente está procurando. E a gente não sabe, e aí qualquer coisa que reluz um pouquinho mais no meio do caminho, a gente acha que encontrou a felicidade concreta e definitiva. Daí talvez grande parte das decepções que as pessoas têm nas comunidades, na religião, grande parte dos sofrimentos que as pessoas vivem na sua condição humana e grande parte das tristezas que se aproximaram e possuíram a pessoa diante do sentido da vida. Como ela não sabe para onde ela está indo, ela não sabe o que ela está procurando, qualquer um pode falar qualquer coisa e ganha quem falar a coisa mais agradável, ou a coisa mais simpática, ou a coisa mais fácil de aceitar, ou a coisa mais fácil de assumir. O Evangelho deste segundo domingo do tempo comum é um convite a gente a se perguntar: se hoje alguém me perguntasse o que você está procurando neste caminho com Jesus, qual seria a minha resposta, a sua resposta? Acho que vale a pena a gente parar e mastigar um pouco essa história. Desejo a todos uma boa semana, fiquem bem, coragem, ânimo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se puder compartilhar, eu agradeço imensamente, porque isso faz com que as pessoas entendam o trabalho que está sendo feito. E se você puder fazer um comentário, também a plataforma percebe que o conteúdo é relevante. Um abraço e até a próxima.